O capítulo começa com os dois trocando olhares entre si. O protagonista começa a se lembrar dos momentos dela na escola, enquanto a encarava por trás enquanto eles iam para a escola. Os garotos ao redor comentavam sobre a beleza dela. Ela ouviu e parou de andar, virando-se. O protagonista já estava quase babando, enquanto os garotos pensavam que ela estava olhando para eles. Ela deu um sorriso na direção do protagonista, que afirmou que ela seria a garota dos seus sonhos. Voltando para a realidade, Mia fica sem entender o olhar do protagonista para ela. No entanto, a porta é aberta por Gun, que chama o protagonista para acompanhá-lo. Ele percebe e vai em direção a Gun, pedindo desculpas para ele. Gun e Mia trocam olhares sérios antes de saírem. A cena muda para o grupo de Gun indo para a sala de jogos, com o protagonista sendo segurado pelo pescoço. O rapaz de jaqueta comenta que ele era muito ingênuo por pensar que Gun o deixaria sozinho com Mia. Não fique agindo como um idiota, mesmo sendo um. Use um pouco do seu cérebro, disse. O protagonista estava irritado por dentro. Ele grita para Gun e diz que não tinha acesso aos seus arquivos na sala de jogos, por isso não conseguiria apostar hoje. Ele pediu para ir para casa para fazer as apostas, pois ficou assistindo futebol até tarde da noite e não dormiu direito. Gun concedeu permissão para ele ir, e o protagonista fica alegre, dando adeus a eles. Gun diz até amanhã, e o protagonista coloca a mão no bolso, percebendo que seu celular não estava lá. A cena muda para Mia, que estava pensativa, trocando os lençóis da cama no quarto do apartamento. Ela vê o protagonista no apartamento e ele diz que esqueceu o celular. Mia pede por ajuda. Ele decide ajudá-la, mas fica encarando as partes de baixo dela em uma pose suspeita, enquanto ela falava que era difícil retirar o lençol com o colchão puxando para baixo. Mia olha para trás e pergunta o que ele estava fazendo, mandando-o ajudar. O protagonista pede desculpas e começa a ajudá-la, ainda olhando para sua bunda, e ela parece notar, assim como o protagonista. Terminando, ela coloca na máquina de lavar, e o protagonista diz que está de partida. No entanto, ela o manda esperar e pede para ele fazer companhia a ela, já que ele ia ficar antes. O protagonista diz que Gun disse algo, mas ela corta e fala que eles chegaram tarde hoje. Ele fica com receio, e ela pede para que ele não vá, dizendo que não quer ficar sozinha no apartamento. O tempo passa, e vemos o protagonista acordando lentamente. Ele percebe que Mia estava fazendo algo picante abaixo dele e grita acorado. Ela olha para ele e fala, e finalmente você acordou. Temos um flashback mostrando o que levou até aquela situação. Mia abre a porta do quarto e entra, vendo o protagonista dormindo na mesa do computador. Ela o balança para ele acordar. Ele acorda tonto, e ela pergunta se ele terminou o trabalho. Ele responde que sim, mas ainda precisa realizar as apostas. Ela pergunta até quando, e ele responde até às 9h50, então você ainda tem bastante tempo. Ela sugere que ele durma um pouco, pois ele parece cansado. Ele agradece, mas diz que se dormir, pode acabar se atrasando. Ela o tranquiliza, dizendo que o acordará. Ele fica em silêncio enquanto bebe o suco. A cena volta para o presente, onde temos ela realizando atos obscenos no protagonista. Ele pergunta o que ela está fazendo. Ela manda ele calar a boca e aproveita o momento. Ele pergunta novamente por que ela está fazendo isso, indo à loucura. Ela responde que, quando viu ele crescer, pensou que tinha que ajudá-lo. Ela manda ele ficar parado. Na mente do protagonista, ele se questiona o real motivo disso, mas naquele momento ele já não se importa mais. Ele não sabia que existia tal prazer neste mundo. Ela pergunta se ele está gostando, e ele responde sim. No clímax, ele acaba abrindo a torneira, ela tampou e pegou um lenço para limpar o local. Ela diz para ele não se preocupar, e ele pergunta novamente o motivo. Ela responde que talvez esteja irritada e queria se vingar, saindo do quarto e pedindo desculpas. Ela pergunta se ele está atrasado, ele diz que não, ainda tinha tempo sobrando, mas precisa ir embora. Ela o manda ter cuidado lá fora. Naquele momento, o som da fechadura ecoa pelo apartamento, o grupo havia retornado para casa. Rapidamente, ele pega o seu calçado e sai correndo em direção ao quarto, procurando um lugar para se esconder. Mia estava nervosa com essa situação. O grupo do Gun entra no apartamento e vê Mia lá. Gun pergunta o que ela está fazendo ali. Nervosa, ela responde que veio ver o que era todo aquele barulho. O grupo zomba do colega que mal consegue memorizar a senha da porta, e é um milagre ele conseguir lembrar do próprio aniversário. Encarando Mia, Gun diz para ela segui-lo e que tem algo para falar com ela. Ela grita perguntando para onde ele está indo e manda ele falar ali mesmo. Ele responde que não, que quer falar a sós com ela, e a leva para o quarto. Dentro do quarto, Gun diz que quer se desculpar, explicando que agiu daquela forma porque estava na frente dos rapazes, mas que teria se desculpado se estivessem sozinhos antes.
Mia pergunta pelo que ele está se desculpando e quer que ele diga o que fez de errado. Ele pede desculpas pelo ocorrido anteriormente. Ela questiona se ele realmente está se desculpando e diz que ele não pode fazer o que quiser só porque acha que é especial. E avisa que se ele se encontrar com outras mulheres, ela também encontrará outros homens. Mia explica que um relacionamento é sobre dar e receber, e que se ele estiver com outras mulheres, ela também estará com outros homens. Ela afirma que irá para um lugar onde ele não esteja, onde ele não possa vê-la, e se divertirá com outros homens. O protagonista ouve tudo de dentro do armário. Ele pergunta se ela realmente acha que pode ter outros homens, e ela responde que não sabe, mas que o mundo está cheio de homens, e ele não é o único. Movendo sua mão, ele abraça e pede desculpa para ela e pergunta se ela pode o perdoar. Ela diz que está tudo bem e que ele pode parar agora. Ele agarra e sorri, e pergunta se eles estão bem agora. Ela pergunta o que ele está fazendo. Ele a beija, ela o manda parar e diz que não irá fazer enquanto os rapazes estiverem no apartamento. Ela diz para não a tratar igual àquela mulher, pedindo respeito. Gun olha seriamente para ela, mas sai do quarto e diz que mandaram todos embora. Assim que Gun saiu, ela abriu a porta do armário, o protagonista estava assustado, e Mia se perguntava o que faria. Do lado de fora, Gun dava dinheiro para os rapazes, e um deles se perguntava se tinha algum problema se Sophie e Anna se juntassem a eles. Gun diz que está tudo bem, os rapazes pedem para Gun aparecer depois de conversar com Mia. Voltando para o quarto, Gun diz que mandou todos embora. Mia pede para ele esperar um pouco, ele a pega e levanta, dizendo que não há mais ninguém ali, apenas eles dois. Ela pede para ele colocá-la no chão, e Gun diz que aquele lugar era o reino deles, onde não havia nada com que se preocupar. Tirando a camisa, ele diz que quer fazer aquilo agora mesmo, o protagonista observa, e Mia diz para ele esperar olhando para o armário. Ela explica que eles brigaram hoje, mas Gun insiste que eles brigam e se entendem no dia a dia, essa é a regra deles. Ela o manda parar e diz que hoje não, mas ele insiste que será assim. Ele começa a avançar, e ela diz não enquanto olha para o armário. Gun também olha para o armário. Ele pergunta por que ela fica olhando para lá, Mia não responde, e o protagonista fica mais assustado enquanto Gun parte em direção ao armário. Mia agarra Gun pela costa e diz que não quer fazer na cama. Irritado, Gun pergunta o motivo. Ela explica que ele estava com aquela mulher antes na cama, por isso não queria fazer ali. Propõe fazer ali mesmo, já que sempre gostou do provador. Gun encara e menciona que ela sempre gostou de lugares como aqueles, silenciosos e onde ninguém presta atenção. Ele coloca a mão em seu rosto, levando a outra até a sua blusa. Ele concorda em fazer ali mesmo, tirando a blusa dela e iniciando o processo. Porém, Mia manda ele esperar um pouco, grita e o afasta para longe. Ele diz que eles são tão bonitos, por que cobri-los? Pede para ela apenas relaxar e a abraça. O protagonista espiava, observando Gun levantar o rosto dela e beijá-la. Seu coração começa a acelerar, enquanto se pergunta por que ela escolheu esse caminho. Nesse momento, há um flashback do colégio deles. Mia vai em direção a Gun, surpreendendo a todos, e diz que a partir daquele dia eles seriam namorados. Ela manda ele terminar com outras garotas que estiver vendo, além de sempre respeitá-la. Pergunta se ele pode prometer essas duas coisas, então namoraria com ele. O protagonista considera aquilo uma declaração elegante e graciosa, enquanto Gun olha para ela e concorda com os termos. O protagonista menciona que essa foi a primeira vez que Gun e Mia haviam conversado, pois sempre se ignoravam, cada um vivendo em um mundo totalmente diferente. Ninguém se atrevia a olhar para Gun. Na escola, ele era um tirano cruel, enquanto Mia era uma jovem rainha exemplar que tinha a atenção dos professores e alunos. Ninguém pensava que eles ficariam bem juntos, incluindo eles. O protagonista, decepcionado, observa-os caminhando pelo corredor de mãos dadas, questionando por que ela fez isso. A cena volta para a realidade e temos a continuação do ato. Gun tira mais uma peça de roupa dela. O protagonista faz uma expressão estranha enquanto observa, e Gun continua. Mia o manda parar, o que confunde o Gun, já que ela estava gostando quando ele a tocava. Ela diz que nunca tinha dito isso, e ele decide não continuar. O protagonista observa aquilo extremamente concentrado, enquanto Gun pergunta por que ela está tentando se afastar dele. Mia o manda esperar. Gun a empurra contra o armário, que quebra com o impacto. O protagonista tem uma visão surpreendente à sua frente, enquanto Gun percebe o que aconteceu e pergunta se ela está bem. Mia fica cada vez mais nervosa com a possibilidade de Gun descobrir o protagonista. Ela fala que está bem, pois deve ter quebrado porque é um armário velho. Mia manda Gun continuar o que estava fazendo, e ele segue adiante. Ele diz que continuará até ela amá-lo. O protagonista pensa que ela não deveria ser tratada dessa forma, não era esse tipo de garota, Mia era alguém que devia ser tratada como uma rainha.
No entanto, o protagonista estava prestes a fazer algo impensável. Ele tem uma nova visão, enquanto Gun diz que já podem começar. Gun afirma que ela queria fazer ali, e ele apenas estava fazendo o que ela queria. Gun diz que ela era a melhor. Observando-a cada vez mais perto, ele pensa que aquilo está dentro do armário agora mesmo. Gun nota que ela ficou mais apertada. O protagonista pensa novamente que tipo de garota ela seria, e se ela realmente gostava daquilo, o que o faz sentir-se estranho. Mia percebe e se tremia toda. Gun pergunta se há algo de errado, ela diz que está muito fundo e que vai virar. Gun falava coisas obscenas, e ela o manda parar. Gun diz que são apenas eles dois ali, o que importa? O protagonista faz uma expressão de medo enquanto observa atentamente a cena, seu coração acelera cada vez mais. Até que Gun chega ao clímax e libera, abrindo a torneira no buraco do armário, derramando água sobre o protagonista.